lá. Ondas de calor, chuvas torrenciais, secas, inundações, eventos extremos cada vez mais frequentes. Desta vez, a COP27 chega para tentar tirar do papel medidas acordadas em edições anteriores. Para conversar sobre esse desafio, recebemos o meteorologista Tércio Ambrizzi, professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e o pesquisador Eduardo Viola, do Instituto de Estudos Avançados, também da USP. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigado. Chegamos à edição número 27 da COP, não é? A Conferência sobre o Clima. O que essa traz de diferente em relação às edições anteriores? Qual que é o principal ponto? Bom, eu diria que a principal diferença em relação ao ano passado, que foi um momento muito importante da história das COPs, é o fato de que aumentou a tensão no sistema internacional e o que erode o potencial de cooperação. Então temos a invasão russa à Ucrânia, digamos, tá, que é um fator muito desestabilizador da cooperação internacional, e a outra, digamos, é aumento da tensão entre China e Estados Unidos depois da visita de Pelosi a Taiwan, digamos, né, onde a China suspendeu a cooperação com Estados Unidos. Na verdade, uma coisa importante, né? Por exemplo, esse ano saiu o relatório do IPCC relacionado à adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Então, nessa COP, né, o que se pretende também é discutir, né, como que nós vamos fazer essa adaptação. Qual que são os fundos verdes, né, ou qual seria o financiamento para essa adaptação e a mitigação desses gases. Então, desde da COP de Paris, né, onde todo mundo já definiu quanto os países deveriam economizar, né, em termos de cortes, né, ou seja, menos emissão, nós temos sistematicamente tentado estimular os países a realmente aderirem a isso e proporem, né, algo mais sólido, né, alguma coisa que seja mais efetivamente efetiva para fazer esses cortes. Pois é, como o professor colocou, então os acordos já existem, não é? São inúmeros. Então, o que falta para que eles sejam cumpridos? Porque não foram, não é? Não, bom, isso é um problema crônico de toda a história do regime ambiental global, das COPs, tá? Você tem, digamos, a defasagem entre promessas e discursos nas COPs e a implementação. E é grande essa defasagem, Essa defasagem é muito grande, em vários níveis, digamos. Então, por exemplo, uma coisa que ficou clara desde o ano passado é que houve um aumento importante da ambição climática dos Estados Unidos por causa de Biden e da União Europeia, mas não da China. A China continua com o ano pico de emissões até 2030 e produz, neste momento, 50% das emissões globais. Cada ano, o aumento, a metade vem da China. Então, é por isso que a cooperação profunda entre esses três grandes atores é decisiva. E a situação não está boa em absoluto. E o tempo vai passando, e todo não o financiamento, por exemplo, as promessas de financiamento, digamos, que vem desde faz vários anos, nunca se cumpriu, digamos, na sua totalidade. O ano passado chegou perto dos 100 bilhões de dólares, mas agora, digamos, ou seja, toda a questão da nova situação do mundo, em termos de inflação, tá certo? E tendência para a recessão dificultam ainda mais, digamos, o cumprimento dessas promessas. Então, os discursos vão ser muito favoráveis. E o que nos faz acreditar que dessa vez vai ser diferente, não é? Essas tais promessas, porque o tempo vai passando e a situação vai ficando cada vez mais grave, não é, professor? Com certeza. Inclusive, nessa última relatório do IPCC, estava claro que se aqueles compromissos que os países já tinham assumido, né, se eles cumprissem, a temperatura ainda assim ia aumentar em torno para 3,2. E veja que nós estamos discutindo um corte de emissões de tal forma que a temperatura não subisse em 1,5 a 2. Né? Então, na verdade, ainda existe uma ideia de que os países têm que ser mais ambiciosos, têm que propor ações e efetivamente realizá-las. Senão nós não vamos conseguir atingir. E não realizam por quê, se sabemos a gravidade do problema?
Em geral é econômico, né? Na verdade, existe aquela coisa, muita gente acha que ao você ser sustentável ou ambientalmente correto, você perde do ponto de vista econômico. E os dois andam lado a lado. Na verdade, você sendo ambientalmente correto e sendo sustentável, você tem todas as condições, efetivamente, de inclusive aumentar os seus lucros. Então, o que falta nos países, e talvez até em todos nós, forçar os nossos governos a ter uma ambição mais bem definida e, com isso, né, fazer com que as emissões diminuam, né, a longo prazo. Pegando esse exemplo do professor, o que, por exemplo, o Brasil ganharia colocando essas questões ambientais na agenda? O que a nossa economia ganharia com isso? Bom, a economia brasileira tem um potencial muito grande. Né? É decir, o Brasil é uma potência ambiental e climática subdesenvolvida. Se tem um potencial que não realizou até agora, e particularmente nos últimos anos foi profundamente deteriorado. Tá? Então, o que tem primeiro? Brasil tem uma matriz energética de intensidade média de carbono, quando a grande maioria do mundo tem de alta intensidade de carbono. Tá certo? Se a matriz elétrica brasileira é mais de 80% renovável, digamos. Assim, o potencial que muitos países precisam avançar, Brasil já avançou, não por razões da mudança climática, é pelos recursos naturais do Brasil, não tinha petróleo, carbono. O privilégio que temos nesse sentido. Exatamente. Né? Então, isso, e a outra grande questão é um grande potencial de sequestro de carbono, o maior potencial do mundo. Por quê? Porque nós somos um vasto território tropical com alta insolação e relativamente baixa densidade demográfica, comparado com a Índia ou a área tropical da China, digamos que tem alta densidade demográfica. De todas maneiras, a China tem feito um esforço importante de sequestro de carbono, de reflorestamento. Então, nessas duas áreas, Brasil está numa situação muito privilegiada, mas para que isso se desenvolva, precisa, a primeira medida, rápido e drástico controle do desmatamento na Amazônia. Antes de avançar, eu acho que só que vale voltar aqui num ponto que o professor colocou dessa meta de não ultrapassar de 1,5 a 2 graus na temperatura média global do planeta. Isso só acontece, professor, assim, algum exemplo do quais são as consequências disso? Olha, na verdade, alguns estudos já mostram, e é muito bacana, né? Vamos supor que tem um evento que ocorra a cada 10 anos, né? Um evento de extremo de temperatura. Então, olha, ele ocorre a cada 10 anos. Se você aumenta a temperatura de 1,5 graus, esse evento começa a ocorrer a cada 2,5 anos. Se você aumenta de 2 a 3, esse evento acaba ocorrendo a cada 4, 5 anos, né? E se você aumenta de 3 ou 4, esse evento acaba ocorrendo todos os anos. Então, na verdade, à medida que a temperatura média do nosso planeta vai aumentando, né, os extremos vão se tornando muito mais exacerbados. E com isso você tem extremos de temperatura, extremos de precipitação. Essa frequência nós já estamos assistindo, não é, professor? Completamente. Desde a década de 60, 70, nós já vemos, né, vários estudos mostrando que, estatisticamente, os eventos extremos têm aumentado. Veja que não significa que você aumenta mais chuva, né? Na verdade, você aumenta o volume de chuva num tempo curto. E é isso que causa os grandes problemas, particularmente nas grandes cidades, né? Sim. Vou trazer aqui uma outra opinião para a nossa conversa. O Brasil já foi protagonista na agenda da biodiversidade. Deve enfrentar desafios para retomar essa posição. Nós vamos ver o que diz o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, que está no Egito para a COP27. A medida mais importante é com relação às populações indígenas. Eles estão tendo seus territórios invadidos, esses invasores estão ameaçando de morte essas populações. Os assassinatos dos indígenas cresceram muito no Brasil no último período. Então é extremamente importante a gente ter uma ação concreta, imediata, urgente, que olhe por essa parte da sociedade brasileira. O outro problema que vai enfrentar é o de recompor a capacidade do Estado brasileiro de combater o crime ambiental. O crime ambiental tomou conta da Amazônia, tomou conta do nosso país. A gente precisa, na verdade, retomar o Brasil, partes do nosso país, da mão do crime, principalmente na Amazônia. Restabelecer as agências de controle ambiental, a força policial para combater esse crime é extremamente urgente, vai demandar bastante tempo.
E com essas medidas, o governo vai ter uma boa base para restabelecer a imagem do Brasil mundo afora, retomar o assento que nos é de direito na parte da solução, na liderança pelo exemplo na agenda do clima. Agradecer ao Márcio pela participação. Bom, o presidente eleito Lula deve comparecer nessa edição da COP. Qual a expectativa agora de um novo governo nessa agenda climática? É uma mudança fortíssima, isso não há a menor dúvida, tá? Porque, inclusive, primeiro ponto importante, Lula já era presidente quando houve drástico controle do desmatamento na Amazônia, que, em última instância, caiu, digamos, quase 80%. Então, há uma história, digamos, que dá credibilidade, digamos, a Lula e a Marina Silva. Tá? E depois, a outra coisa importante é que, neste momento, a questão climática tem uma importância muito maior da que tinha no primeiro governo Lula. O que é pior agora para o controle é o que falava Márcio Astrini, é o crime ambiental, que se fortaleceu extraordinariamente nesses 15 anos. Então, são condições em parte mais favoráveis, em parte mais desfavoráveis. Agora, está claro, digamos, quando Lula fez o acordo com Marina para apoio no primeiro turno, a plataforma socioambiental, isso que era muito mais ambiciosa que a prévia plataforma do PT, Lula está claramente hoje com uma mentalidade, digamos, ou seja, muito mais sensível à questão ambiental e climática que no primeiro governo. Digamos que houve aprendizado importante, digamos. E a presença de Marina fortalece isso extraordinariamente. A ponto de retomarmos o nosso protagonismo, professor? Com certeza. Olha o que aconteceu quase que imediatamente após a eleição, né? Noruega e Alemanha vão voltar a financiar, né, a preservação da nossa floresta. Veja, esses são dinheiros importantes que podem efetivamente contribuir, né, para o monitoramento da Amazônia de uma forma mais efetiva, né, evitando o desmatamento, né, e inclusive, né, o Márcio colocou bem dos indígenas. Onde os indígenas vivem? Exatamente na Amazônia. Quer dizer, nós preservando a cultura indígena, preservando esses povos lá, nós estamos preservando a floresta e, portanto, contribuindo, né, para a retenção, né, de parte dos gases de efeito estufa e diminuindo o aquecimento global. Agora, o senhor citou aqui o nome da deputada eleita Marina Silva. Eu sei que o senhor tem uma proximidade com ela é cotada, inclusive, para assumir a pasta do Ministério do Meio Ambiente. O que o senhor pode trazer para a gente aqui de bastidor nesse sentido? Como que ela está se sentindo? Há um otimismo? Sim, claro, há um otimismo, digamos. Tá? Ela inclusive, a partir de que fez o acordo com Lula, se envolviu profundamente na campanha eleitoral e ela está claramente otimista, digamos, ou seja, sobre o futuro, sobre como com certeza vai aumentar o protagonismo do Brasil. Claro que vai depender da implementação rápida da questão do controle do desmatamento na Amazônia. Se Brasil, é decir, o discurso já a esta altura vale no início. Então, logo nos 3 primeiros meses, depois de 3 meses, uma coisa assim, vai ter que começar a cair mês a mês o desmatamento na Amazônia, para que a expectativa do resto do mundo se materializa, porque se o que é provável, o governo Lula cria um mercado nacional de carbono regulado, que é fundamental que nós tenhamos isso, e controla o desmatamento, com essas duas supostos, o nível de atração de investimentos, tanto para investimentos estrangeiros diretos, quanto investimentos em compra de créditos de carbono. Então, é extraordinário. Então, o potencial é muito alto. E na questão energética, o potencial, aí eu diria, pela experiência anterior, não é tão simples, digamos, tá certo? Porque Lula tem uma relação muito forte com a Petrobras, o sindicato da indústria do petróleo, e com os sindicatos da indústria automobilística. Os sindicatos da indústria automobilística temem o carro elétrico, que é o que decarboniza, tá certo? Por quê? Temem por quê? Porque a quantidade de partes de um carro elétrico é 20% de um carro de combustão interna, digamos.
tá certo? E avança mais a robotização. Então haverá inevitavelmente um aumento, digamos, uma necessária requalificação desses trabalhadores que são muito qualificados, digamos, para orientar-se para outras áreas que não estritamente a indústria automobilística. E depois tem ainda a agricultura de baixo carbono, que a potencial do Brasil na agricultura de baixo carbono é muito alto também, e que já tem hoje um setor do agronegócio que já está praticando a agricultura de baixo carbono, embora basicamente o nome que se usa mais é Sistema Integrado Floresta, Pecuária, Lavoura. Deixa eu só complementar. Eu até acho, professor Eduardo, que não é assim, mês a mês nós vamos estar melhorando. Eu acho que o que o mundo quer ver, qual que é o projeto do Brasil nesse sentido? Se nós tivermos um projeto bem definido, aí sim eles vão ver, olha, vale a pena investir. Porque, na verdade, os investidores investem em projetos, eles não sabem qual que é o resultado. Claro que o resultado tem que ser visto paulatinamente, mas o importante, eu acho que a partir do início desse novo governo, é efetivamente deixar como que o Brasil vai estar trabalhando nesse sentido. E aí eu concordo, professor. Pessoas como Marina, dentro de um governo, com toda a experiência, tem muito a contribuir, ainda mais com a projeção internacional que ela tem. E isso faz com que as pessoas lá fora se sintam mais seguras, inclusive, nesse investimento. Faz uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre os desafios da COP27 com o meteorologista Tércio Ambrizzi e com o pesquisador Eduardo Viola. Professor, parece que essa COP é mais de implementação de medidas do que de novas promessas, não é? Exatamente. Na verdade, o que está se discutindo não só o financiamento dessas medidas, mas outros pontos importantes também. Qual que é o impacto, por exemplo, da poluição atmosférica nas grandes cidades, na saúde das pessoas. Então, está se discutindo impactos e como tratar esses impactos. Adaptação e mitigação, acho que é um pouco mais esse tema central nessa COP dessa vez, já que em Glasgow conseguiram, inclusive, tirar algumas promessas, promessas de diminuição de emissões de metano. O próprio Brasil prometeu diminuir aí 40%, 42% até 2030 em termos de emissões, e diminuição do desmatamento. Eu acho que nessa COP eles estão mais preocupados em como tratar a adaptação e a mitigação desses efeitos. Agora, para tudo isso precisa de recursos, não é? Uhum. Como que tratar essa questão do financiamento? De onde sair esse recurso? O financiamento precisa ter uma estrutura assim. Os países de renda alta financiam os países de renda média baixa e baixa. Brasil está no meio, renda média alta, igual que China. Além disso, Chile é uma superpotência. Então, agora continua dizendo-se hipocritamente que é um país em desenvolvimento. Então, basicamente é o seguinte: os países desenvolvidos teriam que contribuir para esse fundo e que deveria se ampliar, tá certo? Bastante, digamos. Perspectivas no curto prazo de uma ampliação significativa não existem, inclusive por lo que falei antes. As condições agora, no futuro próximo, não são favoráveis. Então, eu tenho uma visão não otimista sobre os resultados da COP. Analisando do ponto de vista de toda a dinâmica do sistema internacional. É verdade. E o senhor também não está otimista nesse sentido? Não, acho que não. Acho que o professor Eduardo colocou muito bem. É um momento muito difícil, na verdade. Toda essa crise econômica mundial. Nós estamos saindo de uma pandemia em que o mundo ficou parado, a produção ficou parada. Agora está tentando recuperar, mas aí todos os países com inflação e com isso todo mundo passando dificuldades, a bem da verdade. Então, para você sair agora e investir em algo, esse aqui é o grande problema, Você acha que a crise climática é futuro, porque muitas vezes a gente fala que o aquecimento médio da atmosfera para 2100 é de 5 graus. Então, 2100 está muito longe, mas na verdade nós estamos sentindo agora. Você mesmo disse, os eventos extremos já estão ocorrendo? Sim, já estão. E muita gente está perdendo vida, vida e patrimônio. Haja visto agora esses últimos
furacões intensos, né, no Paquistão e outras partes do mundo, secas, ondas de calor. Tudo isso já faz parte desse aquecimento. Então, na verdade, essa balança de investimento de um lado, né, e de preservação da economia do país de outro é que está dificultando essas ações. Exatamente, não é algo assim, prejuízos futuros. Já estamos assistindo. E eu confesso que ouvindo aqui os senhores que acompanham esse debate, pois têm essa experiência larga há tantos anos e se dizem aqui pessimistas, eu acho assim, é preocupante, porque a nossa pergunta é, o reloginho ali passando, ainda há tempo? Claro. Bom, eu quero esclarecer que eu sou otimista sobre o Brasil, sobre a mudança da política climática. É um momento muito favorável. Mas na dinâmica da negociação internacional, por exemplo, o Brasil tem condições, acho que Lula deveria fazer isso, mas não sei se vai fazer, já de anunciar um aumento da ambição climática da NDC brasileira. Mas, com certeza, virá o ano que vem. Sim. Então, Brasil tem realmente uma condição muito favorável, como falei anteriormente, tá? E o fato de ter se formado uma frente ampla democrática, digamos, ou seja, para a vitória eleitoral e demais, cria condições muito favoráveis. E claro, que se a política econômica não for consistente e bem sucedida, então não houver uma nova fase de crescimento econômico, a aprovação do governo cai, tá certo? E aí o potencial de avançar na política climática diminui. Mas o governo vai ter uma margem de um ano, digamos, pelo menos, porque o ano que vem o crescimento da economia não vai ser bom, digamos, mas vai ter que ser bom a partir de 2024 para que o potencial se realize. E um outro assunto constante nas conferências do clima é a preservação das florestas e a manutenção das terras indígenas. Mas será que a gente entende mesmo essa relação? Nós conversamos com a ativista Shirley Jucurnan Krenak. Quando a gente luta por demarcação, é para ter puramente a terra preservada. Não é para ter a terra como sentido de poder, posse. Não, a gente quer ter a terra para puramente cuidar dela e que as pessoas tenham entendimento do que é fazer isso. A sociedade esqueceu o que é viver em comunidade e vive num processo muito individualista. A gente precisa fazer com que as crianças voltem a ter o sentido do que é viver em coletividade, não no individualismo. E a educação está muito isso. A educação está criando as crianças de uma forma individualista. E isso vai nos atrapalhar muito no futuro, porque elas vão ter entendimento de que tudo é só para uma pessoa só e não para todas. A gente precisa transbordar amor, respeito, cura e dignidade dentro desses espaços da COP, porque a gente está cansado de ver os países, os presidentes do mundo inteiro decidindo por nós sem perguntar o que é que a gente realmente precisa. É preciso colocar os indígenas no centro dessa discussão, professor? Claro. Na verdade, eles são os donos do Brasil, né? Nós é que chegamos aqui depois, né? Então, a terra, na verdade, é deles e nós fomos simplesmente nos apossando de parte delas. Nós agora deixamos eles ficarem com uma parte dessa terra extremamente importante, porque, e a Shirley disse bem, onde eles estão preservando a floresta, né? E o que está faltando é exatamente isso. Né, por ambições econômicas, né, as terras deles têm sido invadidas, né, eles não têm sido dada a verdadeira atenção que eles precisam e merecem. Né? E aí, preservando os indígenas, a cultura indígena, nós estamos preservando a nossa cultura, a cultura brasileira e a nossa floresta. Isso vale, inclusive, para grande parte do mundo. Os povos First People, que em inglês, povos originários, digamos, tá? Eles têm uma relação com a natureza muito diferente de que a nossa. E eles têm, não é uma relação mercantil com a natureza. Então, eles têm, claro, toda uma outra cosmologia. Digamos que o importante é que nos últimos 30 anos as sociedades dominantes foram compreendendo isto, digamos, tá certo? De quão decisivo. E no caso do Brasil, 30% do território da Amazônia é territórios indígenas. E aí onde está mais preservada a Amazônia. Exatamente. Estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Professor, para quem ainda não se deu conta da importância dessa discussão, acha que isso é algo distante do seu dia a dia, o que dizer para essa pessoa? Olha, olhe no seu entorno.
olha o que está acontecendo com o nosso meio ambiente, com nossos rios, com as nossas florestas, com os verdes das nossas cidades, né? E tudo isso, né, faz parte desse contexto geral que nós estamos discutindo. Tudo isso influencia o clima, né? E somos nós que temos influenciado. Até mesmo a chegada das pandemias, não é? Exatamente. Isso que nós vivenciamos. Não, há vários estudos que associam exatamente isso, né? Quer dizer, patógenos que estavam na floresta, nós fomos tirando a floresta e ele chegou mais perto do ser humano, né? Então, tudo isso faz parte dessa grande discussão do clima, né? E essa crise climática, na verdade, somos nós que estamos gerando. Então, vamos sim, efetivamente, prestar mais atenção no nosso meio ambiente, né? E ter atitudes mais sustentáveis. E sempre, né, acreditar que nós temos poder de voto, né, para que os nossos governantes, né, nos representem efetivamente para a melhoria do clima e a diminuição do aquecimento global, como nós temos visto. Sem dúvida. Sua palavrinha final. Esta década é decisiva do ponto de vista de dar uma massa crítica de acumulação em termos da mentalidade das elites mundiais e dos povos do mundo, digamos, tá? Sobre a gravidade da situação climática. Essa consciência está aumentando muito nos últimos 5, 7 anos, particularmente, e entrou muito no mundo empresarial, no mundo das corporações globais, particularmente. Então, mas ainda não cruzou, digamos, ainda não se tornou dominante, tá certo? Ainda há uma inércia dominante de business as usual, mas o importante é que nós estamos nos aproximando a um ponto crítico de mutação, digamos, na qual a tendência, digamos, de decarbonizar se torna dominante. Então, nós passaremos da decarbonização lenta, que é agora, para a decarbonização profunda e rápida. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado, André, aqui hoje e até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. A Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e também nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.